Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História, seja bem-vindo à TV Araxá Educa, seja bem-vindo você, aluno EJA, família EJA, obrigado pela sua participação, obrigado por estar acompanhando as nossas aulas através da TV Araxá Educa. O meu nome é o professor Carlos Dias, a aula minha é sobre História, aula de História do nível 1 da EJA. O tema de hoje é as grandes navegações, muito interessante esse tema, tenho certeza que você vai gostar. E antes de falarmos sobre as grandes navegações, vamos estar relembrando alguns pontos que nós passamos na aula anterior, tá? Nós passamos sobre os modelos de atuações mercantilistas, vimos esses 3 pontos, né? A balança comercial favorável, o metalismo, o protecionismo. Então, na questão da balança comercial favorável, o que significa isso? Os países europeus, eles estavam preocupados em ter uma exportação maior e uma importação menor. Cada país adotou um meio, né, de vender. Por exemplo, os franceses adotaram a tática da manufatura, os ingleses adotaram a prática de comercializar para ganhar através da marinha mercante, e assim por diante, tá bom? Então, quando falar para você balança comercial favorável, para você lembrar, é uma prática mercantilista, tá bom? E cujo objetivo é ter acúmulo de metais. E esse acúmulo de metais é feito de que forma? Vendendo mais e comprando menos. Por isso a gente colocamos essa balança aqui para que seja favorável. Quanto menor, é melhor para o país a venda. Tá? Menor a compra, né? Menor a compra e maior a venda. Outro ponto interessantíssimo é sobre o metalismo. Vários países europeus se preocupou em acumular metais preciosos de que forma? Explorando as suas colônias. No caso, o Brasil, por exemplo. O Brasil foi fornecedor de ouro, né, para Portugal. Mas o pioneirismo mesmo, isso aí foi os espanhóis aqui na América do Sul. Os espanhóis exploraram as suas colônias ouro e prata, tá bom? Então, o metalismo, o que significa essa prática? Os reis europeus, quanto maior o acúmulo de metais, mais forte seria o Estado. E lembrando que nesse período que nós estudamos na aula passada, tudo era feito de metal, mas de ouro, né? Ouro ou prata, as moedas eram cunhadas de ouro e prata. Então, até mesmo para o comércio, vamos falar sobre isso, justamente as faltas desses metais preciosos, que vai gerar uma crise na Europa. Tá? Então, o metalismo é uma prática do mercantilismo, e cujo objetivo é o quê? O acúmulo de metais preciosos, tá? Seja ele ouro ou prata. Uma prática muito comum nos países europeus. O próximo, o protecionismo, né? A palavra protecionismo, na aula que eu falei sobre isso, eu até mostrei essa imagem, muito bonita, por sinal, é justamente o quê? O comércio, a proteção para o mercado interno. Então, de que forma que se protege o mercado interno? Aumentando as tarifas alfandegárias. E o aumento dessas tarifas alfandegárias significa o quê? Evitar que entre produtos importados no país. Então, a valorização do produto nacional. Então, é proteger a indústria, a manufatura, no caso, nesse período aqui ainda é manufatura, proteger a manufatura. Então, por exemplo, a Inglaterra chegou ao ponto, o protecionismo dos ingleses foi tamanha que se fosse importar um produto que fosse similar ao que eles eram produzido dentro da Inglaterra, era proibido. Eles não aceitavam a importação de um produto que era fabricado dentro da Inglaterra. Tá? Então, isso é o quê? A forma de proteger a economia. Então, a forma de valorizar a economia. Tá bom? Então, essa é a nossa revisão da nossa aula anterior sobre o metalismo, né? Balança comercial favorável, o protecionismo e o metalismo. Então, a aula que nós vamos dar início hoje, teremos 2 aulas sobre o mesmo assunto, é sobre as grandes navegações. Quando fala de grandes navegações, assim, dá aquela sensação boa, né, de viagem, de conhecer novos caminhos, conhecer novos locais. Só que para os europeus isso não foi nada fácil. Por que não foi nada fácil? Porque para eles acreditavam que o Oceano Atlântico, para eles era conhecido naquele período como Mar Tenebroso. Eles tinham medo, tá, de avançar para dentro, né, avançar para, vamos dizer, águas mais profundas. Eles tinham medo. Por quê? A imagem que tinha era que era um mar cheio de monstros. E não tinha ainda se provado, não havia provado a esfericidade da Terra. Então acreditava que no final, lá do mar, no finalzinho do Mar Tenebroso, fosse um abismo. Então essa era a visão que eles tinham. Então, fora que acreditavam que existiam esses monstros marinhos que devoravam o navio inteiro, então o receio de navegar por regiões mais longes era muito grande. Hoje não.
Ah, e outra coisa, fora a questão dos meios de navegação, qual que era o material que eles tinham da navegação? Nós vamos até citar lá o quadrante, o astrolábio, nós vamos citar no nosso estudo de hoje. Hoje, por exemplo, se eu viro para você, peço para você, aluno da EJA, por favor, vai até a tal rua tal para você vai estudar nesse local. Você não sabe onde que é a rua, você joga no seu smartphone, no seu celular, ou se você não tiver, joga no computador. Você tem a rua, tem o local, tem a visão via satélite. Então, hoje, para nós irmos a qualquer local da nossa cidade, qualquer rua, qualquer local, é muito fácil, é muito simples. Mas nas grandes navegações, eles estavam mais que limitados. Então, vamos aprender sobre isso na aula de hoje. Primeiro, vamos entender a necessidade dessas grandes navegações. Por que eles precisavam navegar? Por que eles era necessário buscar outros caminhos? Então, vamos entender. Uma grave crise econômica atingiu a Europa desde o século XIV. Então, essa crise, gente, o que ela gerou na Europa? Gerou falta de metais preciosos. E com essa falta de metais preciosos, não tinha como cunhar as moedas. E as moedas eram a forma de compra, de comércio. Então, atrapalhou o comércio da burguesia. Então, gera o quê? Gera crise. Então, uma necessidade de explorar novos caminhos para chegar às Índias. Mas por que eles queriam chegar nas Índias? O que tinha de tão importante nas Índias? O que era mais importante para eles chegar até as Índias? Qual que era a necessidade? Era justamente porque lá nas Índias buscavam as especiarias. E essas especiarias eram comercializadas na Europa. Eram trazidas para a Europa e eram comercializadas por toda a Europa. E tinha um monopólio, né? Quando a gente fala monopólio, é quando está na mão de poucos, né, o comércio, o domínio de um certo comércio. Então, olha aqui, ó. As rotas de comércio entre a Europa e o Oriente era monopolizada pelos mercadores de Gênova e Veneza, tá? Gênova e Veneza está na Itália. Então, as mercadorias que chegavam na Europa, uma grande quantidade, passava por Gênova e Veneza, e dali os mercadores entravam com ela para dentro da Europa para ser comercializada. Então, aqui, ó, para vocês terem uma noção melhor, tá? Aqui está a Itália, então a cidade de Gênova e Veneza justamente eram cidades portuárias. As mercadorias que vinham da Índia, quando fala Índia, é a China, o Japão, a própria Índia, tá? Então, essa mercadoria vinha pelo oceano, pelo mar Mediterrâneo, pelo mar Mediterrâneo, chegava aqui nas cidades italianas de Gênova e Veneza e era comercializado na Europa, tá? Então, o que eram essas especiarias? Era cravo, canela, tá? Noz moscarda, todo esse material que hoje nós encontramos nos nossos supermercados. Você fala assim, eu vou lá comprar uma noz moscarda, né, que é muito utilizado em carnes, muito utilizado em massas. O cravo, né, é muito utilizado em receitas de bolos, doces, tá? E assim por diante. Então eles buscavam essas mercadorias. É claro que além dessas mercadorias, dessas especiarias, traziam também das Índias seda, porcelana, tá? Então esse material era trazido, era comercializado. É interessante que hoje nós trazemos muitas mercadorias de outros países, nós compramos de outros países, tá? E essas mercadorias chegam para nós hoje de diversas formas, vem de avião, vem de navio, mas chega até nós. Então, eles precisavam buscar uma nova rota. Primeiro, porque essa rota era monopolizada pela cidade de Gênova e Veneza. Nós citamos aqui. E depois vai acontecer um outro problema, que os turcos otomanos, eles fecham essa rota para chegar à mercadoria, eles tomam a tomada de Constantinopla, né? Eles fecham essa rota. Então, aí eles não têm como mais trazer mercadoria das Índias, porque foi bloqueado pelos turcos, né? E o que vai ser preciso? Aqui está Portugal. Portugal está justamente nessa pontinha aqui, ó, na Península Ibérica. Portugal e aqui a Espanha. Então, o que vai ser preciso? Descobrir um novo caminho que não seja pelo mar Mediterrâneo. Então, esse foi justamente o grande desafio. E o Oceano Atlântico, que era conhecido, não era Oceano Atlântico na época, era conhecido como Mar Tenebroso, eles tinham medo, eles tinham receio de navegar por esse local. Acontecia, né? Por exemplo, os portugueses já navegavam aqui nas regiões, aqui assim, eles conseguiam navegar, mas além dessa região, eles não passavam. Então, o que nós vamos ter aí? Portugal vai ser pioneiro, né? O pioneirismo português. Por que Portugal é o primeiro a lançar nessas águas, o primeiro a buscar esses novos caminhos? Então vamos ver justamente. Primeiro que essa imagem, que é uma imagem muito bonita,
que vai falar da posição geográfica. Vou pegar o terceiro item aqui, a posição geográfica. Portugal estava na Península Ibérica, e por estar na Península Ibérica, a saída para eles era o mar. Nas suas costas tinha a Espanha, então a saída deles era o mar. Então Portugal eles eram muito bons na navegação, já tinham o hábito da navegação, era muito bom, justamente por causa da península, que é uma parte, tá, da costa de Portugal, do litoral português, para mostrar essa questão do mar. Primeiro ponto, a unificação precoce do Estado de Portugal. Portugal ele se organizou como Estado ainda no século XIII, de forma bem precoce. Ele se organizou na frente de outros países e se organizar como Estado. Depois, quando morre o último rei, né, da família da dinastia da Borgonha, o que acontece com eles? Há uma unificação novamente em torno de Dom João. Então, a centralização do poder vai contribuir, porque a burguesia vai apoiar o rei, então o rei, juntamente com a burguesia, vai apoiar essas grandes navegações. E o último ponto, essa frase muito bonita, já foi usada no século I a.C., lá pelos romanos, depois o Fernando Pessoa vai utilizar também. Navegar é preciso, viver não é preciso. Isso era praticamente um lema dos portugueses. Por quê? A saída deles era navegar. O meio que eles tinham para conquistar o espaço deles era através da navegação. Então, por isso, navegar é preciso, viver não é preciso. Não é uma frase portuguesa. Os romanos já usavam século I a.C., tinha essa expressão, mas isso era nato nos portugueses. Continuando aí. Para isso, eles precisavam de alguns instrumentos. Lembra quando eu falei com vocês que hoje, se eu citar uma rua para você, você facilmente chega à rua, você bate lá numa busca, no seu site de busca, você vai ver a rua, você tem a visão de satélite. Muito fácil você encontrar uma rua hoje em qualquer ponto da cidade. Eu posso sair para viajar aqui para uma cidade do estado de São Paulo sem saber onde fica essa cidade. Eu jogo no aplicativo de uma rota lá e vou chegar naquela cidade. Vai informar para mim a todo momento. Agora, os portugueses, nesse período, eles tinham, olha os instrumentos deles. Primeiro, a bússola, né? Foi inventada provavelmente pelos chineses. Então, a bússola, nada mais, nada menos que uma agulha imantada que sempre já está apontando para o norte. Então, você sabe para que lado que é o norte, você sabe onde é que é o sul, o leste, o oeste, você consegue ter uma visão. Depois, o astrolábio e a balestilha são bem parecidos, porque esses dois instrumentos são utilizados para ver a latitude, para ver o local que o navio, que a embarcação está. Então eles mediam no horizonte, olhavam pelas estrelas, então eles sabiam qual local que o navio estava. O quadrante também bem parecido também, porque é um instrumento que era utilizado para saber a posição que eles estavam no mar. Tá? Então não é como hoje. Hoje, por exemplo, se você sair na navegação aí, você tem um GPS para te orientar, você tem satélite que comunica para te saber o local que você está. Tá? Então esses aqui eram os instrumentos que eles tinham na época. Bússola, astrolábio, quadrante, a balestilha, tá bom? Esse era o material de navegação, os instrumentos para orientar, toda a orientação no mar para eles. Então as etapas dessa navegação. As etapas da navegação portuguesa, pessoal, muito interessante, porque foi um processo longo, foi um longo processo para descobrir uma nova rota para chegar nas Índias. Não foi algo que eles falaram assim, vamos contornar o continente africano e chegar nas Índias. Não foi dessa forma. Eles foram conquistando pedacinho por pedacinho, fazendo o contorno do continente africano. Daqui a pouco eu mostro a imagem para vocês. Mas o primeiro ponto de conquista dos portugueses foi justamente a cidade de Ceuta. Isso aconteceu em 1415. Então, em 1415, eles tomaram Ceuta. Foi como se fosse uma cruzada religiosa. Lembra quando fala das cruzadas, da tomada de Jerusalém? Aqui foi a mesma coisa. Foi uma cruzada porque eles expulsaram os muçulmanos dessa região. E Ceuta era muito importante porque era um ponto de entrada de mercadoria do Sudão. Tá? Então o ouro, o comércio que vinha do Sudão, passava por essa cidade. Então o primeiro ponto que eles conquistaram, a cidade de Ceuta. Depois, o segundo momento é chegar às ilhas de Madeira e de Açores. Tá bom? Que a gente tem uma noção aqui, o Ceuta está justamente aqui, ó, no extremo norte da África. Então Portugal está aqui, eles conquistaram essa região. Depois eles chegaram aqui a Açores, que eu acabei de citar para vocês lá, né? A Madeira, Açores, chegaram a essa região. Esse percurso, qual vai ser o percurso? Eles vão fazer todo esse percurso aqui,
o contorno todinho, tá? Vê se quer está para riscar. Ah, não, tá não. O contorno todinho e chegar nas Índias. Qual que era o objetivo? Sair desse meio aqui do mar Mediterrâneo. Então descobriu uma nova rota que não passasse pelos turcos, não dependesse dos turcos, tá? Para chegar a uma nova rota. Então o objetivo era justamente fazer esse contorno. Isso vai demorar anos, tá? Meio século, 70 anos, para eles totalmente, a partir de 1415 até 1498. Tá? Então foram o quê? 83 anos para fazer essa rota todinha. É como eu gosto de afirmar na sala de aula para os alunos, não foi uma única viagem, foram várias viagens. Tá? Chegaram, conquistaram essa região, aí eles iam construindo os chamados entrepostos, tá? Vamos falar daqui um momentinho, cita esses entrepostos. Então o primeiro foi Celta, depois Açores, depois atingiram o extremo continente africano, lá no rodapézinho aqui, ó, eles conseguiram chegar aqui, esse aqui no finalzinho chamava Cabo das Tormentas. Olha que interessante. Depois que eles conseguiram passar pelos Cabos das Tormentas, deu o nome de Cabo da Boa Esperança. Mudou o nome. Antes era Cabo das Tormentas, depois passa a ser Cabo da Boa Esperança. E por final, em 1498, o Vasco da Gama, ele alcançou Calicut, lá nas Índias, tá? Ele chegou nas Índias, então fez todo o percurso e chegou nas Índias. O mapa tem que completar no caso aqui. Então ele chegou em Calicut. Lá em Calicut ele ficou lá, pessoal, por 3 meses. Voltou após 3 meses para a Europa, voltou para Portugal, cheio de mercadorias, cheio de especiarias, porcelana, seda, para comercializar, para ser vendido, tá, na Europa. Eles falam que, os pesquisadores afirmam que a mercadoria que ele trouxe de volta deu para pagar a viagem e ainda teve lucro, tá? Então, uma viagem de 3 meses ainda teve lucro com toda a despesa que teve na viagem, as mercadorias que foram trazidas para Portugal, para ser comercializada na Europa, ainda deu lucro, muito lucro. E por final, nós temos aí o Pedro Álvares Cabral, que em 1500, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso nas próximas aulas. Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, isso em 1500. Então os portugueses, em sua viagem, fundaram os importantes entrepostos comerciais. Então, na medida que eles iam fazendo esse contorno, eles iam fundando entrepostos comerciais até chegar nas Índias. Esse que foi o objetivo. Tá? E por final, Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. Aí você fala, mas foi muito rápido. O objetivo dessa aula é justamente mostrar esse pioneirismo, a conquista deles. Começa em 1415, lá em Celta, em 1498 chega nas Índias, e em 1500 chega no Brasil, tá bom? O que nós temos aí? Uma breve revisão. O que nós falamos na aula de hoje? Nós falamos sobre uma nova rota comercial. Por que era necessária uma nova rota? Porque o mar Mediterrâneo já não estava mais favorável, né? A tomada dos otomanos lá, eles tomaram a região e não permitiam essas mercadorias, então tornaram-se, monopolizou. O pioneirismo português, nós vimos a posição geográfica, a questão da centralização do poder, tá bom? Então foi o pioneirismo português. O périplo africano foi o quê? Justamente começa com a conquista de Celta, faz todo o contorno do continente africano. É claro, não foi um ano só, foram 83 anos, né? 83 anos para fazer de várias viagens para conseguir esse périplo africano. E as especiarias, para encerrar, eram justamente essas mercadorias que eram utilizadas lá na Europa. Tá? Nós sabemos que as especiarias aí, além dos alimentos, né, do noz moscada, canela, gengibre, tá? Tinha também a questão da porcelana, a questão da seda, que era trazido para ser comercializados na Europa. Agora é com você, aluno da EJA, que bom que você está acompanhando as aulas, espero que você esteja aprendendo. Bons estudos e até a próxima aula.